E aí, galera, cheguei, vamos que vamos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, se lavando a mão, passando álcool gel em tudo, na cara, na cabeça, no corpo todo, cuidando do pai e da mãe de vocês e não saindo de casa, pelo amor de Jesus Cristo. Bem, vamos lá. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 5. Eu vou abaixar aqui, toda hora que eu abaixar aqui é porque eu tô olhando o livro, o livro tá aqui embaixo. Criou uma aparelhagem aqui. Minha equipe, a equipe da live tá aqui atrás aí, ó, organizando tudo. É, Vamos lá, capítulo 5 a gente vai falar sobre reformas religiosas. O que são as reformas religiosas? Eu vou gravar um vídeo aqui de 10 minutos, vai ser o mesmo tipo de vídeo que eu gravo lá pro Instagram, tá? Rapidão, bate-bola, câmera vertical e igualzinho do Instagram. E aí, obviamente, eu vou passar para vocês um textinho, vou passar um vídeo na internet, outra coisa para complementar, para não ficar só nesse vídeo de 10 minutos, né? Mas é para facilitar para vocês, né? É, o que são as reformas religiosas? A gente saiu de um período histórico aí da Europa, saindo da Idade Média, onde a religião, a Igreja Católica era muito forte, onde a religião, de modo geral, o cristianismo era muito forte. E o cristianismo mandava, né? Então, o cristianismo mandava, vem outros movimentos, né? Veio o Renascimento, o humanismo, como a gente bem estudou, o humanismo e o Renascimento, eles dão meio que uma tremida assim nas bases do cristianismo católico da época. Por quê? Porque o Renascimento e o humanismo colocam o homem no centro de tudo. Se chama antropocentrismo. Vocês sabem disso porque vocês estudaram isso na última aula. E aí, além disso, você tem também tirando, botando o homem no centro de tudo e ao mesmo tempo tirando Deus do centro de tudo. Antes disso era Deus no centro de tudo e o homem de fora. Agora é o homem no centro de tudo e Deus de fora. Deus tá de fora mesmo? Não, tá de fora. Mas os caras agora vão começar a estudar só o ser humano. Eles vão falar que é importante que se entenda sobre o ser humano, sobre tudo que ronda o ser humano, sobre o interior do ser humano. E Deus vai ser uma coisa só ligada à religião. Antes, Deus estava em tudo da sociedade era Deus para eles. Então eles estudavam sobre Deus, medicina era Deus, tudo era Deus. E aí nesse momento eles param, eles falam assim, não, vamos lá. Beleza, Deus vai ficar lá, a religião vai estudar Deus e tal, mas a gente agora vai estudar mais o ser humano. E aí o que acontece, galera? Quando rola esse momento, assim, a Igreja Católica fica fragilizada, né? Porque agora o homem está no centro das coisas, então a religião perde um pouco a força. E aí, nesse momento, começam a surgir alguns movimentos religiosos de contestação da Igreja Católica. Mas por que existiam isso? A gente chama isso de antecedentes. Isso são os pré-reformadores. A gente vai ter os reformadores, que vocês vão aprender, mas tem os pré-reformadores. Quem são esses caras? Os pré-reformadores são os caras que eles estão dentro da religião, eles são católicos, eles são religiosos. E eles querem que a religião tome um jeito. Por quê? Porque na época tinha uma série de coisas que para eles eram problema. Por exemplo, tinha uma coisa chamada cobrança de indulgências. O que era a cobrança das indulgências? Cobrança das indulgências era uma lei que a Igreja Católica criou para todo mundo, porque a Igreja Católica não era só a lei religiosa, era também a lei da vida política, da vida do todo, fora da religião. Então ela cria uma lei em que ela obriga todas as pessoas que quisessem serem salvas e ir pro céu, né? Tinha que pagar uma taxa, ó. Tutubo, funfa, grana, cru, pichulé para a Igreja Católica, para que a Igreja Católica desse para essas pessoas um pedacinho do céu. Faz sentido, né? Vocês já devem ter visto isso por aí em algum lugar, não é mesmo? Né? Mas era isso que a Igreja Católica fazia nessa época. Ela vendia pedaço do céu para as pessoas. Agora pensa aqui comigo. Vamos lá. Gugu é um cara rico. Vamos pensar que o Gugu é um cara rico. O Gugu é um cara rico. Tinha muito dinheiro na época e tal. E aí o Papa lá vira e fala, ó. O Gugu vai domingo na missa, pá, vai rezar, não sei o que, tal. O Papa vira pra ele, o padre vira pra ele e fala assim, então, Gustavo, pra você ir pro céu, você não precisa se redimir dos seus pecados, você não precisa fazer nada. Só pagar uma graninha aí que, ó, resolvido. Vai arrumar um AP pra você no céu, com vista pro mar, na cobertura, tudo legal, com sauna, não sei o que, não sei o que. Ela tem dinheiro, paga. Agora o tio aqui, o tio João Bigol, não tem dinheiro. E como é que eu faço? Às vezes eu nem fazia tanta besteira quanto o Gugu, mas eu não tinha dinheiro para pagar, então o padre dizia que não ia dar, não ia rolar, eu não ia poder morar no céu. Olha o problema desse negócio aí, né?
E aí, entre esse caso da indulgência, tinha vários outros. Tinha outro em que se vendia produto, artefatos sagrados. Como é que era isso? A Igreja Católica falava que, sei lá, uma perna de uma mesa era um pedaço da cruz de Jesus. E vendia, ó, caríssimo, caríssimo, caríssimo pro povo. E o povo comprava lá e acreditava, né? O povo tava desesperado, todo mundo quer as coisas que Jesus, imagina, né? O cara vira pra você e fala assim, ó, isso aqui é um pano, esse pano branco aqui, ó, era a meia de futebol que Jesus jogava bola. Pô, tu acha quem aqui? Os meninos aí que jogam bola aí, Robinho, Gugu, até as meninas também, não ia querer pegar a meia que Jesus, pô, fazem milagre, né? Jogar bola sobre as águas. Então era muito isso, assim, as pessoas entravam nessas ideias, esses artefatos, essas coisas. E aí esses pré-reformadores, que eram os caras da religião católica e que queriam andar certinho, sem essa tramóia toda, começaram a achar errado. E aí nesse momento começam as críticas à igreja. Na época a igreja católica era fechada com os reis, era fechada com o Estado, tinha grana, tinha poder militar, ia lá e mandava, ó, cortar a cabeça dos caras, tacar na fogueira. E aí entra uma parada, porque nesse momento é antes do humanismo. O humanismo era o quê? Tira Deus do centro, bota o homem no centro. Quando ele tira Deus do centro, a religião perde força. Esse momento dos pré-reformadores é antes do humanismo. Depois que o humanismo rola, a igreja católica fica fragilizada com o povo. Porque agora o povo estava pensando no homem no centro das coisas e Deus de fora. E aí rola as primeiras reformas, as reformas religiosas, que eram o quê? Os primeiros caras a pensarem que precisava haver de fato uma reforma na igreja católica. Que era o primeiro deles foi o Martinho Lutero. Martinho Lutero vamos lá, Martinho Lutero era um monge agostiniano na Alemanha, que no ano de vamos lá, cadê? 1521, 1521, né? 1517, perdão, 1517, Martinho Lutero vai para Roma. Martinho Lutero era monge, ele estudava teologia, morava na Alemanha. Na época, o centro da Europa era Roma. Então Roma era como se fosse nos Estados Unidos hoje em dia pra gente. Todo mundo que tava lá tava bonito, trajado, todo mundo rico, com grana. As igrejas de Roma era tudo de ouro, um monte de coisa, aquela coisa toda, pai, pau. Então, e aí Lutero era da Alemanha. Da Alemanha nessa época era pobre, 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 era tipo Caxias, assim, até pior. E aí o Lutero estudou teologia na Alemanha, saiu da Alemanha, foi se formar em Roma, chegou em Roma para se formar e viu todo mundo rico lá. E aí que tá o problema, porque ele tava na Alemanha pobre, todo mundo passando fome, uma miséria do caramba. Ele chega em Roma, tá todo mundo rico, os padres lá, um monte de ouro, roupa de ouro, tudo de ouro. Ele fala assim, tem alguma coisa errada nesse negócio. Por que o pessoal lá paga dízimo na Alemanha e o pessoal aqui fica rico? Tem alguma coisa errada. E aí começa as primeiras caraminholas na cabeça do Lutero. Ele começa já a ficar questionando as coisas e tal. E ele vai lá ler a Bíblia. Ele era monge, né? Ele estudava essas coisas. Ele vai lá ler a Bíblia e fala, mas não tem nada disso aqui, dos caras enriquecer e os outros ficar pobres. E ele começa a questionar. Até que em 1517, nesse ano específico, ele escreve 95 teses. Na época, os caras, quando queriam discordar um do outro, escrevia documento. Igual o negócio de Facebook hoje, Twitter, os caras ficam mandando vídeo, né? O cara grava um vídeo no YouTube criticando o outro vídeo fala, vídeo resposta, aí manda, era tipo isso, só que escrito. Lutero vai lá e escreve 95 teses contra as indulgências, que era o que fazia o pessoal em Roma ficar rico. Escreve lá tudo e ele vai lá e prega na porta da igreja. Na época não tinha, né, Facebook, não tinha Twitter, não tinha rede social, Instagram, não tinha YouTube, então os caras faziam o quê? Botava na porta da igreja. Por quê? Todo mundo ia pra missa, todo mundo era católico, então domingo todo mundo tinha que ir pra porta da igreja. Quando os caras chegavam na porta da igreja, eles batiam de frente com um monte de coisa escrita, parava pra ler e falava, esse negócio aqui eu não tava pensando. Então Lutero vai lá, discorda da igreja católica e bota na parede, na porta da igreja na Alemanha, e a catedral de Winchester na Alemanha, para que todo mundo visse. Aí começa o burburinho. A partir de Lutero começa a Reforma Protestante, em 1517. 31 de outubro de 1517, tá? E aí, a partir disso aí, começa outras reformas. Isso daí foi na Alemanha. E aí isso cria uma revolução na Alemanha, porque depois disso Lutero vai lá, traduz a Bíblia para a língua do povo, que o povo não sabia ler, olha só o problema. Só quem sabia ler eram os religiosos, o povo não sabia ler. Então o que acontece? Eu leio a Bíblia eu leio qualquer coisa, vamos pensar, eu leio qualquer coisa por você. Que você vai discordar de mim como? Se eu que tô lendo pra você.
eu interpreto para você, você não sabe de nada, porque eu que tô aqui fazendo as coisas por você. E aí o Lutero vai lá, traduz a Bíblia todinha para a língua dos alemães, o povo alemão, o povão mesmo, o povão tipo igual a gente aqui, começa a ler e fala assim, caraca, a gente estava sendo enganado e tal, e começa a revolução na Alemanha. E isso criou várias outras coisas, como alfabetização popular, todo mundo começa a fundar escola. Ó, todo mundo tem que saber ler agora, porque olha o tempo que a gente ficou sendo enganado, né? Começa a fundar escola, a imprensa, que é as primeiras máquinas para imprimir textos, né? Começa nessa época, tudo isso. Óbvio, o Lutero foi perseguido, caçado e ó, assassinado pela Igreja Católica. Mas o que ele criou, o movimento que ele criou, fundou a primeira igreja luterana no mundo, na Alemanha, obviamente, e depois foi um movimento que se espalhou e criou outras reformas, como a reforma calvinista do João Calvino, né? Começa na França, depois vai para a Suíça, em Genebra. João Calvino se inspira no Lutero e escreve coisas muito parecidas de crítica à Igreja Católica e de uma nova religião. O Lutero não queria uma nova religião, tá? Ele queria continuar católico, mas de uma forma correta. O Calvino não. João Calvino, já é mais para frente, 1700 e alguma coisa. Ele quer fundar uma nova religião, sim. E aí ele vai lá... Ele vai lá, começa a escrever, baseado no Lutero, escreveu várias ideias de crítica à indulgência, à igreja católica e tudo mais. Ele vai escrevendo todas essas coisas. E aí ele vai lá e funda a igreja calvinista, que a gente aqui no Brasil chama de igreja presbiteriana, tá? Em vários lugares do mundo a igreja calvinista ela muda de nome. Então você tem igreja calvinista, você tem igreja puritana, você tem igreja... huguenotes, tem uns nomes doidos assim, né? Mas é cada um no lugar do mundo. Você tem os puritanos, já falei, né? E aqui no Brasil você tem a igreja presbiteriana, que é da doutrina calvinista. Eles tinham uma doutrina própria em que eles acreditavam que os calvinistas, eram predestinados por Deus, ou seja, eles eram escolhidos por Deus para estar sendo abençoados ou amaldiçoados, depende, né? E você descobria isso dependendo de como era a tua vida. O problema é que a doutrina calvinista acabou criando um monte de coisa errada, como a escravidão, por exemplo, né? Na mesma época, a gente sabe que estava tendo expansão marítima, então os caras, né, eram calvinistas e também estavam ali indo para outros países, outros territórios, e a justificativa deles para falar que os negros indígenas poderiam ser escravizados é porque os negros indígenas não eram predestinados, não eram escolhidos, e aí dá uma série de problemas. Depois você tem a reforma anglicana, né? Que está aqui na página, vamos ver. Tá na página 103, que a gente chama de reformismo do Henrique VIII. Essa história é interessante. Eu já falei dessa pra vocês. O Henrique VIII, ele era um cara que ele queria casar, que ele queria ter o herdeiro, o homem. Mas a esposa dele, ela não podia ter, Ana Bolena, ela não podia ter filhos homens. Ela não podia ter filho, na verdade, né? E aí o que ele fazia? Ele queria divorciar e casar com a Catarina de Aragão, que era de outro reino. Nessa época, a Inglaterra... Acertei? É isso mesmo, Inglaterra. Isso. A Inglaterra, nessa época, ela era católica, totalmente católica. O Estado era católico, o rei era católico. Só que aí ele vira pro Papa e fala assim, Papa, eu preciso divorciar, porque eu quero casar com uma outra mulher pra eu ter um herdeiro, né? Não dá, desse jeito não dá, senão eu vou morrer aí, acabou, não vai sobrar nada. E aí o Papa fala, cara, você não pode, porque divórcio é pecado. O que malandramente o Henrique VIII faz? Letra A, vamos lá. Ele fica com a esposa e morre. Letra B, ele desenrola com o Papa e tenta ter duas esposas. Letra C, ele separa da esposa, mete o louco, cria a própria igreja e expulsa o Papa. Letra C. O Henrique VIII vai lá e fala assim, bem, se a religião não deixa eu separar e casar com uma mulher nova, eu crio a minha própria religião e aí eu mesmo me caso. E assim o Henrique VIII foi o primeiro pastor do mundo. Porque antes os líderes da Reforma Protestante não podiam casar, porque eles eram, né, saíam da religião católica, então no catolicismo não pode casar e tal. O Henrique VIII não, ele mete o louco e fala assim, irmão, quem sabe é nós. Chuta o Papa pra fora, e aí olha o que ele faz, ele cria todo um complô com o povo, ele pega as terras que eram da Igreja Católica, dá pro povo gostar, apoiar ele na maluquice dele, expulsar o Papa, e aí ele ganha apoio popular e daí é tipo presidente, né? Ganha apoio popular, a Igreja Católica mete o pé da Inglaterra e a Inglaterra começa a ser um país
obrigatoriamente, legalmente, o primeiro país protestante do mundo, né? Porque aí a igreja anglicana, que é a igreja que o Henrique VIII fundou, surge, e aí ele vira praticamente o primeiro pastor. Ele se casa com Catarina de Aragão, e aí o resto a gente já sabe, faz um filho e tal, herdeiro, monarquia hereditária, aquela coisa toda. Reflexo de tudo isso, óbvio, tiveram outras reformas pequenas acontecendo em outros lugares do mundo? Tiveram. Reflexo da reforma protestante lá do Lutero de 1500 e alguma coisa, de outubro, de 31 de outubro de 1517. Mas o que importa pra gente são essas três maiores, porque elas são as que chamam mais atenção. Depois disso, você tem uma resposta da Igreja Católica, que fica pistola, porque estava, né, sendo afugentada da Europa, né, e sendo desmentida, porque toda a reforma protestante basicamente é desmentir a Igreja Católica de várias coisas que ela falava e criar novas doutrinas. E aí a Igreja Católica cria o que a gente chama de contra-reforma. A contra-reforma já está no nome, ela é uma contra a reforma protestante, né? E aí são uma série de medidas que a Igreja Católica toma para bater de frente com a reforma protestante, tentar reconverter os fiéis, consertar a Igreja Católica e não se queimar. Não queimar o filme da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica ia empobrecer aos poucos e ia desaparecer. Então os caras começam a criar uma série de medidas, como o Concílio de Trento, que é uma reunião de todos os grandes líderes católicos do mundo para tentar decidir os rumos do catolicismo. Então iam começar a criar novas doutrinas, corrigir tudinho e tal. A Inquisição, a Santa Inquisição, ou o Tribunal do Santo Ofício, que era meio que uma polícia católica que ia atrás das pessoas que estavam desviando da fé católica, que tacava fogo nos outros, então cortava a cabeça fora, torturava também, essas coisas. Deixa eu ver mais o que. Acho que é isso. E tem mais a última, que é a mais importante, que é a formação e a criação da Companhia de Jesus, da Irmandade Jesuíta, da Fraternidade Jesuíta. O que é isso? Existiam várias fraternidades, várias irmandades religiosas na época. Franciscanos, dominicanos, enfim, agostinianos, como o Lutero era agostiniano, né? Existiam todas essas tradições religiosas católicas que eram ordens religiosas. Os caras tinham uma ideia comum de fé e eles se juntavam. Essa foi criada não porque os caras se juntavam porque eles eram amiguinhos, não. Essa foi criada porque a Igreja Católica estava decaindo na Europa e precisava voltar a expandir. Como é que ela volta a expandir? Ela vai lá e cria a Companhia de Jesus, que era basicamente vários militares religiosos que se juntavam e iam meio que propagar o verdadeiro evangelho, que era, no caso, que a Igreja Católica acreditava que eram os ensinos da Igreja Católica, né, propagar o catolicismo em territórios colonizados, ou seja, foram esses caras os primeiros religiosos que chegaram aqui no Brasil. Os primeiros religiosos que chegaram aqui no Brasil era uma resposta à reforma protestante, ao crescimento da reforma protestante na Europa. Esses caras chegam no Brasil com arma na cintura e uma bíblia na mão e falando assim, índio, aceita Jesus. O índio falava, não. Então, bala na cabeça do índio. Índio, ajoelha na frente da cruz. Não, bala na cabeça do índio. Era basicamente uma ordem religiosa, a tropa de elite católica, vamos dizer assim, né? Então, era uma medida, acho que das mais desesperadas da Igreja Católica na época, que tinha como intenção converter novos fiéis e expandir o catolicismo para fora da Europa, já que dentro da Europa ele estava mal das pernas por conta da reforma protestante. Esse foi um resumaço, assim, fiz 18 minutos, eu queria ter feito 10, infelizmente não deu, mas é isso, galera, eu vou mandar um videozinho para vocês, bem curto, talvez não, talvez eu mande só um textinho, quem sabe, e aí é nóis, galera, dúvidas a gente vai desenrolar no grupo.